Muito bem, senhoras e senhores, este aqui é o nosso... A gente pode chamar de nosso podcast já? Pode ser, não sei, vamos testar, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Depois a gente dá um nome. Eu já tenho o nome, mas eu não vou dizer por enquanto. Não, agora fala o nome. Não, deu o spoiler, tem que Então colocar. a gente vai falar hoje, a gente vai falar aqui mais direcionado para casal, né? Tá. Pode ser? Pode, ótimo. Então a gente vai falar sobre o quê? O que muitas vezes pode acontecer é de atormentar os casais. E já vou avisar vocês que estão escutando que ao lado da nossa casa tem uma obra, e aí tem a rua, e passa avião, e passa motos, e tem barulhos. Hoje as crianças não estão quando as crianças estiverem em casa. Poluição sonora. E a gente está usando o microfone para ver se ajuda um pouco nisso, né? O que atormenta o casamento muitas vezes é o perdão ou a falta de perdão. Uhum. Quando tu atende as mulheres, o que é mais que machuca as mulheres relacionado ao perdão? Ao perdão que elas não conseguem dar, tu quer dizer, né? Não, pode ser tanto que elas não querem dar, ou quando elas pensam em perdão, porque o perdão é muitas vezes quando ela dá o perdão, ela perdoa, né, o marido, vamos falar especificamente de uma traição. Tá. Ela perdoou, o marido traiu, e aí ela perdoou. Mas, de vez em quando, vem aquele sentimento, e aí ela não sabe se aquele perdão foi verdadeiro, e ela não sabe se ela realmente perdoou, se ela perdoou só da boca pra fora e tudo mais. Eu acho que assim, dá pra gente dividir em duas partes, né? Porque existe um ponto que é, eu acho que eu dei perdão. Então, quando tu vai falar de imediato, assim, com alguém, se não for um caso específico, como esse que tu trouxe, assim, traição, e vai dizer, né, sobre o perdão, a pessoa, não tem nada, né, perdoou tudo e tal. Então, a maioria das pessoas que a gente conversa vai dizer que não tem perdão pra dar, porque já deu perdão. Só que daí quando tu vai voltando e tu vai conversando, é uma mágoa que carrega de coisas que aconteceram, e é uma mágoa assim, não é o machucado, né? Não é um machucado, é uma marra, um desejo de vingança, aquela pessoa não podia ter feito isso comigo, né? E aí a pessoa não sabe disso, e conforme tu vai conversando, tu vai vendo que tem, e aí a gente consegue levantar essas questões e trazer, porque às vezes tá com uma dor lá, sei lá onde, né? E nem sabe que vem da falta de perdão, né? Especificamente da traição ou da relação conjugal, assim, o ponto é que imediatamente após acontecer alguma coisa, a pessoa pensa assim, perdoei. Aí tá, não, eu vou perdoar, tá? É difícil, mas eu vou perdoar. E daí tu vai conversar, não, estamos bem, eu resolvi perdoar. E segue a vida, né? Só que daí vai dar um tempo e ela vai voltar a sentir aquela dor. E dá um tempo e volta a sentir aquela dor. E a pessoa fica desesperada porque não quer sentir aquilo. Não tem como não sentir, né? Porque o perdão não tem a ver com a dor que tu... Eu acho que pode ser assim, ó. A gente fala muito sobre a corrupção do imaginário. E aí muitas vezes isso geralmente é mulher, né? Porque o homem não tá nem aí, geralmente, né? 50% dos homens faz, perdoa e geralmente esquece depois, tá? 90, é que homem não... É só o ponto, né? Homem é muito mais difícil perdoar. Homem é muito mais difícil perdoar. Na traição é muito complicado. Homem tem os que perdoam, mas daí quem perdoa e segue é a mesma história da mulher. Vai ficar aquela marca. Não tem como querer que... Não, mas é isso que eu ia dizer. Que é a questão de quando a pessoa perdoa, ela tem no seu imaginário que vai fazer assim... Sim, eu perdoei, agora não me dói mais. Eu sou uma alma imaculada. Eu não. A dor vai ficar. Hoje eu tava ainda conversando com uma menina que me mandou sobre isso, porque já faz muito tempo, assim, né, que aconteceu a situação dela. Acredito que uns 2 anos, pelos meus cálculos, assim. E ela disse, Carol, como é que eu faço? Né, quando ela viu os stories, ela disse, como é que eu faço? Porque ainda dói.
E aí eu disse pra ela assim, olha, vai doer. É como machucado, né? Vamos pensar ali nos guri, né? Acho que é como era as tias antigamente, que elas faziam cirurgia no joelho. E aí ia começar a chover, ela fala assim, ai, tá doendo meu joelho, vai chover. Sim. É uma dor que sempre tá ali, ela não aparece até, não tem uma cicatriz. Às vezes nem cicatriz não tem, mas é uma dor que a pessoa sente de vez em quando. Assim. Vai sentir de vez em quando, é aquela coisa assim, como um luto, a dor do luto de um relacionamento que tu achava assim, aquela pessoa jamais vai ser capaz de fazer isso comigo. E aí, de repente, cai a venda do teu olho e tu diz, essa pessoa é capaz. Então é um luto, porque aquela expectativa que tu criou, que aquela pessoa jamais faria isso, aquela pessoa morreu, né? Já não existe mais, então tu vive um luto. Então é uma dor quase que de luto. Luto pelo casamento, luto pelos sonhos, luto porque é por ti mesmo, né? Que achou que jamais fosse viver isso, e tem aquela marca na tua história aqui. Mas sabe os meninos, quando eles se machucam, assim... E aí eles ficam lá, assim, os guri aqui em casa, né? Foram jogar futebol e daí se machucaram. Aí ficam lá assim, que dor, ai, meu pé. Oh my God. Oh my God. E aí, o que eu falo pra eles, né? Vai lá, tu passa a pomada. E aí tu diz assim... Muitas vezes nem passa, né? Muitas vezes nem passa. Tem que sentir dor. Só que daí a gente diz assim, para de pensar na dor. Porque se tu tá pensando, vai doer. E aí coloca um filme na TV, puxa uma conversa, alguma coisa, porque distrai a cabeça, tira o foco da dor, o corpo vai se recuperando, a dor tá ali, o machucado tá ali, mas o teu foco não tá ali. E aí tu consegue andar. Agora, quando o teu foco, quando tu desocupa e o teu foco cai ali de novo, vai doer. Eu acho que eu já te falei isso outras vezes, né? E aí quando eu converso com os homens, geralmente eu falo isso. Que quando tá tudo muito bem, essas coisas não aparecem. Ou se aparecem, tu releva um pouco, assim, sabe? Então quando tem um perdão... Não sei se existe um perdão mal curado, tá? Eu falei isso agora, assim. Mas quando existe um perdão que talvez foi um perdão mais ou menos, vamos dizer assim, ou foi um perdão, mas de vez em quando aquilo ali machuca ainda... Geralmente isso acontece quando algo não está bem. E que não é relacionado ao ato da traição, ao que foi perdoado. Então, sei lá, hipoteticamente, tá? Um casal lá, houve traição, houve perdão. Daí eles estão passando por um momento de dificuldade financeira. Daí, falando específico da mulher, a mulher vai dizer, por que ela fez? Não sei o que, ele traiu, não sei o que. Será que ele tá fazendo o nosso dinheiro? Daí começa a ter um sabe? Daí, sei lá, daí o cara que perdoou, o cara tá acima do peso. Tô acima do peso, aqui tô mal, não sei o que e tal. Porque aquela vez ela me traiu e aí eu comecei a descontar tudo na comida e tal, não sei o quê. Então, tudo que está acontecendo na tua vida e as coisas não estão acontecendo tão bem, tu vai começar talvez a justificar em cima daquilo ali. E aí aquilo ali volta a doer. Tu começa a olhar para aquela, tem uma cirurgia no joelho, tu começa a olhar para aquela cicatriz e tu começa a sentir aquela dor de novo. Não tem dor. Não tem dor. Cicatrizou, mas pode já tá... ter. Não, mas às vezes não tem dor. Sim. Tu começa a olhar e daí tu começa a lembrar do fato. Muitas vezes tu vai lembrar, vai sentir aquela dor de quando tu se machucou. Quando tu fez a cirurgia, não, eu fiz a cirurgia porque tava me machucando muito me dentro. Tu chega a se arrepiar o braço assim, que dor que tá acontecendo ali. Só de eu pensar naquilo ali. Mas se tu não tem tempo, ou tu não para, ou se tá tudo muito bem, tu nem vai parar. Tu vai olhar assim, não passa, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Imagina que a traição seja a melhor coisa que aconteceu na vida de uma pessoa, né? Não, mas muitas vezes até dá uma virada de chave. Aquilo foi necessário para dar uma reviravolta. Eu tenha uma amiga que esse ano, assim, no início do ano... Como é o nome dela? Não vou falar. Mas ela é muito querida, assim, e no início desse ano ela passou por uma situação bem adversa, assim, né? Ela tem 3 crianças pequenas, ela tá grávida do 4º bebê, e ela quebrou o tornozelo, tá? Só que olha só que engraçado isso. Ela vai levar as crianças para a escola. Quando ela está voltando pro carro, quando ela tá largando eles na escola, ela tropeça, cai e sente que aconteceu alguma coisa com o joelho, tá? Com o tornozelo, tá? Sentiu a dor, tudo doeu muito, mas ela fala assim, só um pouquinho, deixa a mamãe se recuperar, a mamãe se machucou. E ela tem que largar os meninos na escola, larga os meninos na escola, entra dentro do carro, dirige até a casa dela, desce,
passa a tarde em casa fazendo as coisas que precisa fazer e faz gelo e banho de gelo e o pé inchando, ficando azul já. E ela com aquela dor, mas eu preciso fazer as coisas. E ela dá conta de tudo. Chegou a hora de pegar as crianças na escola, ela entra dentro do carro, ela dirige, pega as crianças, volta para casa dirigindo com as 3 crianças pequenas, grávida. E aí quando o marido dela chega em casa, ela diz assim: amor, acho que eu tenho que ir pro hospital, porque o meu tá doendo muito. E ele fala assim: a nem é tanto. Não. Ele olha, Passa uma babosa. ele fica chocado, né? O tamanho que tá o pé dela. E quando ela vai fazer o raio-x, tava quebrado o pé. Vamos lá. Não é que o pé dela tava quebrado, isso é gravíssimo, tá? Mas como é que ela conseguiu fazer? Eu dizia assim, como é que tu conseguiu dirigir? Como é que alguém consegue dirigir com o pé quebrado? Eu preciso fazer, o meu foco não tá ali. Então, tá doendo, mas eu faço tudo o que eu preciso fazer. Aquela dor não me amarra, né? Eu acho que é muito isso. E às vezes não é um pé quebrado, às vezes é uma unha encravada que te trava. Às vezes a gente não dá a proporção certa nas coisas, então a gente se amarra por coisas pequenas. E eu acho que dentro do casamento é muito isso, essa dor que a gente fala é muito isso. Quando o teu foco tá na dor, óbvio que vai ser muito forte a dor. Quando tu tem outras coisas para fazer, tu administra aquela dor. Não é que a dor vai passar, entende? Não é que a dor desaparece, ela não desaparece, mas tu precisa administrar ela. E claro, tu precisa fazer o tratamento certo, senão ia dar problema, né? Precisa parar, precisa olhar para ela, precisa tratar, precisa fazer o tratamento daquela ferida, daquela dor. Mas não colocar todo o teu foco ali. Só que claro que quando as coisas estão bem, como a gente fala, fica mais fácil de desfazer, né? E quando as coisas estão ruins, vai vir esse peso. Mas também tem o caso de um casal que eu acompanho já faz algum tempo, em que eles têm muitas feridas. E recentemente aconteceu de vir um episódio à tona, e cada vez que vem um episódio à tona, derruba, desestabiliza completamente o casal, porque... Às vezes em todos os episódios tem, né? Um chama e traz todos, porque assim, vem um episódio, nunca ele vem sozinho. Quando ele vem, ele levanta todos e começa a levantar as dúvidas, e começa a levantar... E é muito caótico cada vez que isso acontece. Mas é normal que seja assim. Isso é importante dizer, que é normal que seja assim. Uma coisa, um sentimento vai trazer outro, né? E aí, quando acontece isso e ele vai conversar com ela entra na defensiva sempre e diz: mas tu sabe que eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou outra pessoa. E ele fala: Carol, eu sei que ela não é mais aquela pessoa. Só que eu sei conscientemente, mas as feridas que eu tenho aqui não sabem disso. Quando eu me lembro, é a mesma pessoa, e por mais que eu diga, ela não é a mesma pessoa, eu olho e digo, foi a minha esposa. Ela já era minha esposa quando isso aconteceu. E isso me faz pensar que muitas vezes a gente não quer dar pro outro o tempo pro outro se recuperar. E a gente não quer dar as ferramentas para se recuperar. O que são as ferramentas? Olha, se eu magoei, se eu fiz um grande mal, como é que eu vou reparar esse mal que eu fiz? Com bem? Com muito bem. Com uma abundância de bem. A única forma de tu apagar um mal que foi feito, uma cicatriz, uma dor, sabe, plástica, é quase isso. Abundância de bem é essa plástica que a gente faz por cima daquela cicatriz que ficou ali. E não quer dizer que aquela platina não vai estar mais no gelo. Lá dentro vai estar lá a platina. Só que quando a pessoa olhar para a pele, ela já não vai mais ver a marca dos parafusinhos, ela não vai mais ver aquela pele repuxada. Ela vai ver uma coisa esteticamente mais bonita. E aquilo já não vai remeter talvez àquela dor. Que cada vez que ela olha para aquelas marquinhas de parafuso, ela vai, a cirurgia, a dor, a platina. Não, essa abundância de bem, a gente pode dizer que é quase como uma plástica, porque a cicatriz está lá, a dor está lá, a platina está lá dentro. Só que é aquilo que vai não apagar, mas ela vai recuperar isso. Vai recuperar aquela parte ferida, de uma forma que ela consiga olhar
olhar e não ver aquela que fez o mal. Mas eu acho que a gente tem 2 casos daí. Um deles é... Deixa eu seguir o tio. Um deles é quando a pessoa comete um ato ruim, mal, né? Uma traição. E ela quer reparar com bem, uma abundância de bem. Só que ela não está acostumada a fazer isso. Então não é natural dela fazer o ato bondoso, o ato de bem. Então ela também se atrapalha muitas vezes. Às vezes vai no exagero do ato de bem. Não estou dizendo que não tem que fazer muitas coisas boas. Não é, tem que fazer. Mas ela não sabe, às vezes exagera demais, passa um pouco do limite. A pessoa que é atraída e perdoa, ela tem um óculos que vê o outro fazendo algo mal. E ela também não está acostumada a ver a pessoa fazer um ato de bondade, um ato bondoso. E aí ela complica um pouquinho mais ainda, achando assim, só está fazendo isso por conta daquela traição. Sim, é exatamente esse ponto. Então tem esses dois olhares para isso, e precisa identificar em que momento tá, quais são as dores, quais são os tipos de traições. As pessoas às vezes ele me traiu. O que ele traiu? Ele não deixou eu ver o WhatsApp dele. Daí abriu o WhatsApp, não tem nada. Às vezes é só um grupo de homens ali compartilhando foto que não tem que compartilhar. Mas ele só não quer que a pessoa veja. É um tipo de traição. Porque nós combinamos de não falar palavrão dentro de casa, né? Que é um combinado nosso, por exemplo. Aí ele falou, me traiu. É um tipo de traição. Ok. Ele foi desleal. Ele foi desleal, tá. Me traiu com outra mulher, ou com outro homem. Aqui é uma traição. Uhum. Qual é o peso? Esses dias, até o Ícaro de Carvalho costuma colocar, né? Que ele releva muito mais um perdão de um cara que é super trabalhador, mas caiu no desejo do pecado da carne, do que um cara que não quer fazer nada e tudo mais. Qual é o peso? Qual é o valor? O que é valor para cada um? Eu não sei aonde está aqui, ou como é que a gente coloca o maior peso nesse perdão. Mas tu precisa entender se tu tá no lado de quem tá perdoado. Quem foi perdoado tem que ficar bem quietinho. O meu pensamento é esse. Às vezes a gente conversa aqui, né? Quando a gente tá discutindo alguma coisa, e aí tu fala assim, porque tal coisa, e eu digo, sempre que eu faço alguma coisa errada, tu vai lembrar disso. Sim. Tu fez a coisa errada, tu tem que ficar quietinho. E a gente nem tá falando nesses casos todos, né? Sim, são coisas bem amenas. Mas ainda assim, machuca, dói e tudo mais, né? Causa ferida. Mas se tu fez A, B, C e D, fica quietinho. Não faz. Só superabunda. Superabunda é ótimo, que a pessoa exige o perdão como se fosse algo que me é de direito. E o perdão, não tem como eu exigir o perdão de alguém, entendeu? O perdão, ele é algo dado gratuitamente sem que eu mereça. Porque se eu merecesse, eu não teria errado. Tu entende? Entendi. Então, eu não sou estudioso da filosofia do perdão, tá? Mas eu acredito, que sim, é um direito meu exigir o perdão. É um direito teu pedir perdão. Não, mas sim, eu mereço o perdão. Por pior que seja o erro que eu cometi, tá? Só que a pessoa não é obrigada, tu entende? A pessoa não é obrigada a dar o perdão. Mas eu entende vejo, como eu entendo. Eu não parei pra mas eu enxergo de outra forma. Eu enxergo que é justamente o oposto disso. O perdão eu não mereço. O outro merece, tu entende? Sabe quando o Ítalo diz assim, ninguém te deve nada, mas tu deve tudo aos outros? No perdão, a gente meio que inverte isso, porque assim, eu não mereço perdão. Eu não mereço. Quando eu recebo gratuitamente. Tu fez errado, cometeu erro. Sim, eu cometi e tu não merece perdão? Eu não mereço. Se alguém me deu esse perdão, eu tenho que ter a gratidão para aquela pessoa que me perdoou. Porque quando eu sou perdoada, eu preciso compreender como pessoa que esse perdão não é algo que é direito meu, mas que eu recebi gratuitamente. Entendi. E isso eu recebi gratuitamente, é uma graça que me foi dada. Sim, perdão é o merecimento, né? E aí o que acontece? Se eu acho que eu mereço perdão, é um merecimento, eu vou colocar adquirido, né? Isso, eu vou colocar o fardo da culpa sobre a pessoa que me perdoou. E aí... Se eu sem querer te interromper, porque se eu mereço de qualquer forma, talvez eu nem precise pedir perdão e talvez aquilo nem faça diferença. E aí quando a pessoa te perdoa, tu acha assim, não fez mais que obrigação me perdoar. Sim. Ela tinha que me perdoar. Então, como
Como assim tu vai ficar jogando isso na minha cara pro resto da minha vida? Tu lembra de um evento que a gente foi, que teve um casal que se levantou e contou a história e tal, e aí os palestrantes desceram do palco e até a que não tava dando palestra, assim, saiu. Sim. E foi pra cima. E foi pra cima por quê? Porque o cara tava exigindo, tipo assim, não, mas ela disse que já me perdoou, então ela não pode mais me retalhar. Então ela não pode mais fechar a cara pra mim. Então ela não pode mais me proibir de ir no bar beber. Tava o casal, né? Tava ele e ela. Daí eu vim aqui pra ver se ela me perdoa na frente dessas 3.000 pessoas. Exato. Como ali ele tava numa postura do tipo, se ela falou que me perdoou, então ela tem que me perdoar inteiro. Não, peraí. Calma. Tu errou. Então tu não merece o perdão. A pessoa te perdoa por um ato generoso. Ela foi generosa em me perdoar e eu preciso fazer valer esse perdão. Então agora eu vou ter que ser muito melhor, agora eu vou ter que amar muito mais, eu vou ter que amar dobrado, eu vou ter que fazer dobrado, eu vou ter que fazer valer esse perdão. Eu preciso que ela olhe pra mim e se orgulhe do perdão que ela me deu, dizendo, tá, valeu a pena ter perdoado. Mas não, as pessoas olham o perdão como se fosse um merecimento. Não, todo mundo erra, eu preciso perdão, tá, todo mundo erra, ok? E aí quando eu olho isso para o outro dizendo, todo mundo erra, eu também erro, eu preciso perdoar. Agora, quando é a situação inversa, quando é comigo, eu preciso entender que a pessoa não tem a obrigação de me dar o perdão. E se ela me deu, eu preciso valorizar esse perdão que ela me deu. Será que é porque a pessoa, ele entende o perdão como se tivesse zerado? Tá? Então, perdoou, zerou, mas na verdade não zerou, na verdade tá com menos crédito. É muito bom, é isso aí. Porque se tu tá ali... Nossa, ela concordou comigo, que medo. Então, na verdade, tu não é que tu zerou aquela situação, assim, sabe? Então, porque, o que acontece muitas vezes, tá? Vamos falar. O marido é perdoado, e aqui que ele acha? Zerou. Daí a mulher fica ali chateada por alguns dias, semanas, até muitas vezes, dependendo do ato e tal. E ele começa assim, mas tudo que eu fiz, a casa, a família, né? A gente tem uma vida social e tudo mais. Ele acha que essas coisas compensam. Eu sou um marido bom, eu sou carinhoso, mas essas coisas compensam a traição. E na verdade não, isso tá ali, ok, né? Não faz mais do que a obrigação. Não que a obrigação seja pouco, né? Mas é que não que a obrigação seja pouco, né? A gente tá falando do casal assim, não tem como a gente desenhar um perfil, mas um casal, a gente sempre fala, né? Relacionamento normal. Não um cara que bebe, que é mulherengo, que não trabalha, que faz um monte de coisa errada e tudo mais. Não é isso. É um cara normal, que trabalha, tem a sua esposa e, ok, aconteceu algum ato de traição ali. E que muitas vezes é o corpo fraco, vamos dizer, corpo e mente fraca, ok? Tá, ok. Todo o resto ali é mais do que a tua obrigação, do que tu tá fazendo. Então, tu não pode olhar para aquilo ali como se fosse assim, não, isso aqui são as minhas testemunhas, não é testemunhas, são os meus avalistas de que eu sou uma boa pessoa com você. Não, lindão, isso aí tá tudo muito bom, que ótimo, né? Porque se tu fosse ele, nada, nem pedir perdão não ia resolver, porque a mulher ia olhar pra ti assim, não vejo nada de bom, e aqui tem um ato pra encerrar, fechar o caixão. E deixa eu fazer uma análise bem escrota, uma analogia bem escrota disso que tu tá falando, tá? Mas pensa comigo. Tu lembra que a gente até tá conversando esse tempo sobre aquele caso de um cirurgião famoso que abusava das pacientes enquanto elas estavam sedadas? Ele era um excelente cirurgião. O que ele fazia? Ele cobrava um preço justo e entregava o corpo que elas queriam na proporção que... Mas o que ele fazia era errado. Ele não pode usar como aval, olha, mas eu fiz a cirurgia. Não, mas tu me pediu isso aqui, eu fiz pra ti. E o abuso, onde é que entra nisso aqui? Não, peraí, não é porque tu é um cirurgião de renome, não é porque que aquilo ali vai te defender do teu erro. Então é mais ou menos isso, assim, tipo, eu faço tudo certo, eu fiz muitas coisas certas, mas tu cometeu um erro grotesco e tu vai ter que pagar por isso. Entendeu? Claro que nesse caso o perdão é divino, né? Porque daí, daqui a gente pensa justiça, né? E quando dentro do casamento também existe algo chamado justiça. E eu acho que esse ponto aqui é muito importante, assim, que fique bem gravado, né?
que é injusto tu colocar sobre a pessoa traída o fardo da culpa que é do outro. Quando tu simplesmente perdoa e ignora que aquilo aconteceu, como o traidor normalmente quer, né? A pessoa que é culpada, e aqui a gente tá falando de traição, mas pode ser do que for, né? Do que for aqui. Mas É que quando a gente fala de perdão e traição é muito mais palpável. é muito mais palpável. Muito mais assim, é isso aqui. Mas aconteceu. assim, aqui escutando mesmo casais que não tenham passado por uma situação de traição, eles vão conseguir usar isso em várias situações da vida, né? Aonde aquele que causou a ferida na pessoa, quando ele quer zerar, como tu falou, tipo assim, volta pro 0 a 0, ele se recusa a ficar com a culpa daquele estrago que ele causou. Só que sistematicamente, bem, existe uma culpa. Cada vez que algo acontece, por exemplo, assim, alguém cometeu um crime, essa pessoa vai ter que pagar pelo crime que ela cometeu. Ainda que a pessoa que sofreu o crime perdoe, pela justiça ela vai ter que pagar. Existe algo que ela vai ter que fazer, uma pena que ela vai ter que cumprir pelo crime que ela cometeu. Quando a gente está falando, por exemplo, de um casamento, há uma traição, há uma infidelidade, ou há, né, um abuso moral, emocional, enfim, tá? Que machucou, que feriu a outra pessoa. Quando a pessoa que é culpada quer que volte para o 0 a 0, essa culpa, essa pena não deixa de existir. Essa pena precisa estar em algum lugar dentro do sistema. De um pro outro. Ela vai cair necessariamente sobre a pessoa que perdoou. Por isso que, às vezes, quando a gente acompanha casos de casais que dizem assim, não, tá tudo certo, eu perdoei e segui. Isso não existe. Ou aquilo vai continuar se repetindo, ou aquela culpa vai cair sobre a pessoa que perdoou. E aí aquela pessoa que se acha boa por ter perdoado, ela vai começar a carregar uma culpa, ela vai começar a carregar coisas que não são delas, não são dela, que é do outro. E o outro sai livre, ele sai como o bom, o perdoado. E vamos pensar quantas vezes a gente viu isso acontecer nas pessoas próximas, assim, que é exatamente o que acontece. Então, assim, ó, cometeu, não vai voltar pro 0 a 0, tu tá com -2, -1, -5, -20, né? Dependendo do grau ali que foi a coisa. Então, entende que tu tem uma culpa, uma pena que tu vai precisar pagar, que às vezes, mas ela não me olha, eu me lembro muito que aquele senhor falava assim, ela me olha me condenando. E a palestrante falou assim, como é que tu queria que ela te olhasse? Tu vai ter que aguentar isso, porque o que ela aguenta é maior do que isso. Então, é isso, aquilo é como se fosse uma pena. E tu querer anular essa pena, ele estraga todo o sistema do casamento, todo o sistema de qualquer relacionamento. Então, tu cometeu um ato que foi ferido, que foi injusto, tu vai ter que pagar uma pena por aquilo ali. E tu vai ter que aceitar pagar essa pena pelo tempo que for. E claro que a pessoa também que perdoa. E aqui que entra talvez o lado do perdão, que a gente está falando do perdão, né? A gente está falando mais do traidor do que do perdão. Mas aí o que é a pessoa que perdoou? A pessoa que perdoou é assim, eu vou fazer tudo de mim para que isso aqui, para que eu não fique assim, para que isso aqui não me amarre. Eu vou fazer, eu vou lutar por isso. A pessoa que perdoa é aquela que não quer que o outro sinta o gosto amargo que ela está sentindo. Porque se eu quero me vingar, se eu quero... não, ele fez isso, eu quero que ele sinta. Agora ele vai ter que lamber o chão pra mim. Aí não tem perdão, aqui não teve perdão, tu consegue entender? Mas mesmo aquela pessoa que deu perdão, ela vai sentir a dor, ela vai ter, mas ela não vai querer que o outro sinta o amargo que tá na boca dela. Tipo, tá ok, ele já tá sentindo algo ruim, eu vou administrar isso que eu tô sentindo aqui, que é ruim, e vamos tentar de novo, e vamos indo de novo. Claro que precisa ter ferramentas certas para isso, né? Mais ou menos isso, a questão do perdão mesmo. Eu acho que o perdão, eu gosto muito da liturgia da igreja, da confissão, porque ela não vem só com o perdão, né? É assim, tu está
tu está perdoado. Mas tem uma penitenciazinha aqui. Sim. Então, quando tu dá o perdão à tua esposa, ao teu marido, vocês precisam conversar sobre, de certa forma, essa penitência. Porque, sei lá, qual foi a traição? Ah, ele é um mentiroso. É uma traição, né? Precisa de um perdão sobre isso. Precisa de um tratamento. Uhum. Ah, qual é a traição? Ah, ele traiu com a mãe, com a sogra, com os cachorros, com as galinhas, Credo. com os vizinhos, com... Não tudo. vai poder sair, vai ter que dizer a hora que tá, Não, vai tu ter vai que precisar- deixar o WhatsApp liberado, não tem como olhar e dizer assim, tu vai estar querendo que agora eu vou ter que ser vigiado. Vai ter que ser. Até para que a esposa ou o marido não fique vigiando. Exato. É uma autovigia, né? Então, vocês vão precisar entrar... É quase um novo acordo nupcial. Então, parou, ok, como que a gente vai caminhar daqui em diante? Uhum. Porque muitas vezes não se tem esse tipo de conversa quando acontece o perdão. E, mas aí a gente vai ficar ali ruminando aquela história. Mas tu já tá ruminando sem dar o perdão, certo? Ou se tá sentindo. Então senta, olha, tem algumas coisas que eu não tô gostando aqui, sabe? Aconteceu, ok, já te perdoei, passou, então vamos resolver isso aqui de novo? E aí tu volta a colocar as coisas em ordem de novo. Sim. Porque muitas vezes é só essa falta de encaixe, sabe? Então, eu tô me sentindo, eu não sei perdoar, as coisas estão me doendo. Então tu chama a outra pessoa e conversa. O pessoal conversa sobre tudo. O pessoal se entrega o corpo um pro outro. Muitas vezes ali um envolvimento de almas mesmo, assim, sabe? Tu percebe quando um casal é um só. E não consegue sentar e conversar. A gente, né, nós dois, nós ainda temos, são 20 anos de casado, a gente ainda tem pontos que a gente não consegue conversar. Uhum. Mas, embora às vezes a gente, assim, não dá pra conversar sobre isso, a gente vai tentando conversar sobre. E os casais não conseguem. A sua maioria não consegue parar e conversar sobre aquilo que realmente precisa. E quando a gente tá falando de perdão, tu também precisa passar por essa conversa. Exato. E não simplesmente assim, não, eu achei que se eu perdoasse ia passar e tal, mas eu não consigo nem olhar mais pra ele. Caramba, senta e conversa. Aonde está a base do teu matrimônio? Uhum. Como é que tu tá olhando pra isso? Tu tem os teus filhos, tu tem a tua vida social. As pessoas vão dizer que nada disso importa. Não importa se tu tem filho, não importa se tu tem uma vida social, não importa se tu tem uma vida de fé, uma vida profissional, o que vocês já conquistaram. Nada disso importa. O importante é tu ser feliz, tu tá se sentindo bem, sai fora. Não é assim que funciona. A gente costuma dizer sempre, quando um casal, por exemplo, que é igrejeiro, que está sempre na igreja, dando palestra, formando outros casais, um casal desse cai, ele não cai sozinho. Não. Ele leva uma galera junto. Porque para aqueles que estão fracos, eles olham assim, caramba, se aquele casal ali se separou, eu não vou conseguir aguentar. Então, até isso, então eu vou ficar casado só com isso. Não é isso. Só precisa parar e pensar assim, por que onde está fundamentado esse perdão? O que a gente construiu até aqui? O que eu posso fazer? Eu dei o perdão, tá? Eu não sou o traidor, eu sou o que estou dando o perdão. Eu não vou ficar congelado. Uhum. Então eu vou fazer para que esse casamento siga adiante, seja cada vez mais e que eu encontre, seja um caminho de santidade. Eu preciso olhar e também entender a minha responsabilidade naquilo que aconteceu. A culpa é do outro, mas a responsabilidade também é minha. É dos dois. A responsabilidade é dos dois. A culpa é do traidor. Sim. Mas a responsabilidade é dos dois. E a responsabilidade de dar certo, de dar a continuidade. E a gente já conheceu alguns casais que houve traição, houve perdão, às vezes dos dois lados, às vezes de um lado só, e que sentaram assim, não, vamos seguir, segue. Realmente, não é como se não tivesse acontecido nada. Não, resolveram olhar pra frente e fazer diferente no matrimônio deles. Por quê? Porque o perdão também está fundamentado em algo maior. Mas aí, daí dizer assim, não dói mais, não é uma verdade. Mas é que eu acho que faz... esses casais que deram certo, depois de algo assim, depois de um perdão, de uma traição, de um perdão, uma traição, um perdão e uma penitência, vamos dizer assim, nesse caminho, né? É porque não perdem tempo com isso. Sim. É porque eles estão fazendo coisas. O que é? Tem que estar Estão ocupado. trabalhando,
estão cuidando da sua família, estão se entregando, servindo, muitas vezes na igreja, num serviço social, alguma coisa assim, no serviço, estão fazendo algo. E atenção, né? E estão atentos assim. Não estão indiferentes ao outro. Isso, né? Isso aqui é um ponto, né? A gente conversa muito sobre isso aqui, talvez seja um dos nossos calcanhares de Aquiles, assim, né? Quando as coisas não estão tão bem em casa, que é a indiferença. Então, precisa olhar para essa indiferença também dentro do relacionamento. Quando tu começa a ficar indiferente, tu também tá abrindo espaços para as coisas acontecerem. Então precisa ter essa responsabilidade de não ser indiferente dentro do teu matrimônio. E olhar para isso assim, não, peraí, isso aqui eu consigo. Isso aqui a gente vai jogar e, não, vamos embora, vamos fazer dar certo. Né? Eu acho que é isso. Isso, e principalmente assim, desmistificar isso, de que o perdão é algo que não dói, né? Do contrário, eu penso assim, vamos trazer, já que tu trouxe as questões da igreja, né? Quando a gente olha para Cristo, né? Não teria motivo nenhum pra gente procurar ter uma vida de santidade, não pecar. Dizendo assim, ele já me perdoou. E de fato, ele já me perdoou. Ele já pagou, mas olha o peso que foi ele pagar, porque ele assumiu uma culpa. Olha dentro do sistema, olha que coisa bonita isso. Ele assume uma culpa que não é dele, que é minha. E ele, olha a dor que é. Olha que pesado que é o fardo de carregar uma culpa que não é tua, que é do outro, mas por amor. Daí ele faz isso. E eu digo assim, não, mas ele já me perdoou. Ele já me perdoou, então eu não preciso me preocupar em não o machucar, em não pecar, em não fazer, né, algo contra a minha fé, contra ele, contra a minha consciência. Mas na verdade não, a gente toma esse cuidado porque a gente sabe que cada ato que a gente comete contra a nossa consciência, contra a nossa fé, dói. É uma dor, Cristo. Então, como é que a gente quer que nós, humanos que somos, não doa em mim o perdão dado, não doa em mim aquilo que aconteceu? Vai doer. Vai doer. Só que a nossa vida também ela é construída das dores que a gente escolhe que olha, eu consigo suportar isso daqui. Vai ter coisas, eu falo assim, vai ter situações em que eu não consigo suportar isso. E aí não é que tu tá largando tua cruz. Tá, mas assim, cada um sabe o peso que consegue suportar e é ruim a gente ficar botando, né? Ah, não, mas isso aqui tu consegue. Cada um sabe. Então vai ter momentos que vai dizer assim, não, isso eu não consigo suportar, né? Mas é de cada pessoa. A pessoa que diz, eu consigo suportar isso daqui, eu consigo, vamos lá, eu dou conta, eu vou conseguir suportar esse peso, eu vou conseguir levar isso daqui, eu vou conseguir dar esse perdão, é tu saber que tu vai conviver com aquela dor, que tu vai ganhar força na medida que o caminho se faz, tu vai ganhando força, tu vai ganhando, né, tu vai ficando mais robusta, capaz de suportar aquela dor, mas não é que aquela dor vai deixar de existir. Não é que aquilo vai, claro, com o tempo vai ir pro seu lugar, vai se assentando, né? Mas ela vai estar ali, vai ser uma coisinha que de vez em quando vai incomodar o sol, o céu vai nublar e tu vai dizer, ah, doeu, né? O sol, quando o sol se escurece, assim, quando tá o tempo de chuva, tá vendo que tá vindo uma tempestade, vai, tá, daquele apertinho ali, vai acontecer. Mas tu escolheu, tu disse, eu sou capaz disso, e tu sabe que tu é capaz daquilo ali, né? Então, é desmistificar essa questão da dor, de dizer assim, o perdão é quando não dói. Não é bem assim que funciona, a gente não é capaz disso. Se tu tivesse que falar uma coisa só, assim, pra quem tá passando por esse momento de perdão, de que às vezes tá doendo um pouquinho ainda, né, esse perdão dado, esse perdão ainda tá machucando o que aconteceu, o que tu falaria pra pessoa fazer assim, olha, tá doendo hoje, então hoje tu vai... Eu acho que o perdão dado, tem uma coisa só pra deixar, né, sobre perdão. O perdão dado, ele pode doer, mas ele sempre vai doer menos do que o perdão não dado. O perdão que a gente não dá,
esse perdão, ele vai te adoecer fisicamente, espiritualmente, ele vai te adoecer psicologicamente, ele vai te amarrar, ele vai te prender, ele vai começar a te sufocar com o tempo, o teu corpo sente, o teu corpo pesa, é o teu sistema, né, as doenças psicossomáticas que aparecem pela falta de perdão, são muitas coisas que acarretam, então a falta de perdão sempre é pior do que o perdão. E aí o perdão tu não assumir aquela culpa que é do outro, mas é tu escolher que aquilo não vai ficar te impedindo de, mas tá doendo o meu perdão. Tá faltando caridade, tá faltando fazer, tá faltando ação. Quando a tua cabeça é aquilo que a gente falava, né? Coloca a cabeça em outro lugar, coloca o foco em outro lugar, ok? O que eu preciso? Ai, Carol, tá doendo aqui porque eu tô com esse perdão aqui do meu marido fez e eu perdoei, mas igual fica doendo. Tá, vamos pra outra área, vamos sair um pouquinho do teu casamento, né? Dentro do casamento, serve, ama, mas às vezes é doente, então vai para outra área, dentro da tua maternidade, o que tu pode fazer? Dentro da tua vida profissional, eu quero fazer uma pós-graduação, vai lá fazer a pós-graduação, vai ocupar a tua cabeça, vai fazer alguma coisa mais, vai te dedicar, vai servir aos outros, vai servir de alguma forma, vai escutar a história, né, vai, enfim, sabe quando a gente fala para os meninos assim, vai olhar uma TV, fica olhando um filme que para de doer, é mais ou menos isso. Vai tirar o teu foco dali e coloca o foco em outro lugar. Não significa que tu não vai chegar em casa e não vai doer, não, mas tu vai ver que aquilo vai tomando outra proporção, assim, né? E principalmente naquilo que diz respeito à caridade mesmo com as pessoas. A caridade, assim, na forma mais crua, sabe? Desde a esmola até doar roupa, até fazer sanduíche e levar na rua, coisas simples, atos simples, mas que te coloca, e aí é um gesto assim, meio soberbo falar, mas é de fato como ela funciona na gente, né? Te coloca em outro lugar, te coloca num lugar de privilégio. E aí as tuas dores também vão tomando outra proporção, assim, e não que não vá doer, não que aquilo vai sumir da tua história, e não que tu vai ter que menosprezar e dizendo, tá, tudo bem, eu passei por isso, mas fulano passou por tal, não é isso, mas é que algo acontece dentro de ti, não é consciente, mas dentro de ti as coisas vão se reordenando, se reorganizando, e com certeza vai amenizar aos poucos, mas vai amenizando essa dor que sangra ainda, né, que é muito latente. O perdão pode machucar de vez em quando, mas ele dói muito menos do que um perdão não dado. Se você gostou desse conteúdo de hoje, então escreve aqui nos comentários dando sugestão, né? Se já passou por um momento assim de perdão, de doer perdão, de não dar perdão, de o perdão ainda doer, te machucar, escreve nos comentários aqui então pelo que tu passou. E também coloca aí uma sugestão de um próximo tema pra gente conversar. Não se esquece de se inscrever no canal, né? Ativa ali o sininho para receber as notificações. E a gente se vê num próximo vídeo, certo? O casamento é um compromisso de amor, respeito e fidelidade. E o perdão também faz parte desse compromisso. Até mais!